aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, continuamos escutando textos das profecias de Ezequiel na primeira leitura, e hoje um texto que toca algo da raiz do cristianismo, que é a centralidade do problema da soberba no afastamento de Deus. É um tema central em Santo Agostinho. Santo Agostinho trabalhou muito o tema do pecado original, e ele tem claro que o que levou o homem ao pecado original foi a soberba, o desejo de ser como Deus e o acreditar-se como Deus, poder tudo, saber tudo, ser melhor que tudo. Então, vocês viram que o profeta leva uma palavra ao príncipe de Tiro, cujo coração se tornou orgulhoso, e ele próprio se diz: eu sou um Deus e ocupo o trono. Depois o texto vai explicitando mais o que levou esse homem a acreditar-se ser um Deus onipotente. Diz claro, tem talento e habilidade, com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulastes ouro e prata em teus tesouros. Então, um homem talentoso, hábil nos negócios, com grande tino comercial aumentaste tua fortuna, ficou rico, porque é um homem sábio, inteligente, hábil. Então disse a si mesmo: o teu coração se tornou soberbo, e por isso a tua mente se igualou à mente de um Deus. Aqui está sempre o perigo da gente tomar posse daqueles dons que foi Deus que nos deu. O dom da inteligência, o dom do tino comercial, da capacidade. São todos dons que Deus nos deu. Quando a gente toma posse deles como se fossem nossos, a gente se crê um Deus. E aí é um perigo enorme, a soberba. Por isso Deus diz que esse homem vai ser rebaixado, vai cair nas mãos de estrangeiros. E aí então vai se perguntar se ele vai de fato ainda pensar que é um Deus. Santo Inácio de Loyola nunca negou que a gente devia assumir os dons que nós temos, que Deus nos deu, mas não como nossos, como sendo de Deus para melhor servi-lo. Então a gente nunca deve negar os dons que a gente recebeu, seja quais forem: inteligência, capacidade de ação, habilidade para agir, habilidade nos negócios. Nunca negar, mas colocar tudo a serviço de Deus e dos irmãos. Em tudo amar e servir. Essa é a chave da maneira cristã de ver as coisas.
abraçar os dons que Deus nos deu, não com soberba, mas com humildade e com espírito de serviço. Não negar os dons que Deus nos deu, mas colocá-los com humildade a serviço de Deus e dos irmãos, a serviço do reino de Deus. E o Evangelho nos chama a atenção para que esse serviço que nós fazemos a Deus e aos irmãos deve ser feito com o coração inteiro e não com o coração dividido. É uma continuação do texto de ontem. O texto de ontem falava do jovem rico, vocês se lembram, que quer comprar a vida eterna, quer ter posse da vida eterna, e Jesus o esclarece que a vida eterna é de outra sintonia, é da sintonia da gratuidade, da bondade, e não daquilo que a gente pode comprar. Hoje é uma continuação, porque então Jesus diz, em verdade eu vos digo, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Há muita discussão sobre o que seja essa agulha, né? Antigamente eu pensava que era uma agulha mesmo de costurar. Mas parece que é uma porta pequena pela qual passam os animais, uma porta baixinha. O que me dá uma imagem muito bonita, que para entrar, passar nela, a gente tem que abaixar. Mais fácil um camelo, é muito difícil um camelo é um animal grande, passar debaixo de uma portinha dessa, mas é necessário abaixar. Isso me vem uma imagem sempre bonita, que para seguir Jesus Cristo a gente tem que humilhar, no bom sentido da humildade, de considerar-se humilde e de abaixar-se para seguir Jesus. Mas mais do que o rico em dinheiro, acho que essa leitura precisa ser lida no sentido lato, no sentido mais amplo. Rico aqui é todo aquele que está preso a posses, que não necessariamente são posses materiais. Pode sim ser dons que a gente tem e que está muito apegado a eles, dons que Deus nos deu, que faz a gente se acreditar melhor, superior, não necessariamente o dinheiro. Eu tomaria aqui rico no sentido mais lato, rico de qualquer coisa, rico de dons, rico de bens, rico de posses, materiais e espirituais. Então, essa é a primeira parte do texto. A primeira parte do texto, na continuação de ontem, é um convite a que a gente tenha um coração livre para servir. Que a gente consiga se liberar dos nossos apegos. E aí a grande pergunta é o que é que nos impede a ser mais livres para servir? Quais são as coisas às quais nós estamos apegados, amarrados, e às vezes nem tanto por querer, às vezes são traumas, problemas que nos amarram e nos impedem de ser livres e de amar com o coração inteiro. Eu tomo esse evangelho como uma grande crítica a amar pela metade, a não amar por inteiro. Santo Agostinho viveu até os 33 anos, dizia ele, com uma vontade muito dividida. Uma vontade que queria uma coisa, ao mesmo tempo queria outra. E quando a gente não joga energia total numa coisa, como é óbvio, como a gente não está jogando energia total, o resultado também é pela metade. É muito importante jogar energia total naquilo que a gente faz, seja o casamento, seja o sacerdócio, os trabalhos na igreja. Fazer as coisas pela metade, a gente acaba sempre fazendo mal, fazendo mais ou menos. Eu gosto de ler esse texto, sobretudo nesse sentido, de aquilo que a riqueza, o que nós temos que nos impede de ser por inteiro a serviço daquilo que a gente é, não viver de forma dividida. Essa é a primeira parte do texto. A segunda continua na sequência do texto de ontem, falando da gratuidade. Não ficar tão preocupado com recompensa. Porque nós encontramos um Pedro aqui preocupado com recompensa. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós haveremos de receber? Eu acho que a pergunta de Pedro ela é um pouco equivocada. Porque a Jesus a gente segue generosamente, sem buscar nada em troca, por amor, puramente por amor. O amor ama simplesmente, não espera nada em troca.
Mas mesmo assim Jesus vai dar uma resposta muito consoladora para Pedro, né? Dizer que eles 12 vão ocupar os tronos, os pilares das 12 tribos de Israel. Vocês vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E de fato a igreja está construída em cima da pedra fundamental que é Jesus e dos 12 fundamentos que são os 12 apóstolos. Por isso logo que Judas morreu, né, logo se buscou encontrar um outro que foi Matias para completar esse número dos 12, os 12 pilares sobre os quais se assenta a igreja. E aí Jesus termina com essa palavra bonita, né? Todo aquele que se entregar por inteiro a mim, não com um pedaço do coração, mas aquele que se entregar ao meu serviço com o coração inteiro. Isso eu interpreto essa palavra de deixar casas, irmãos, pai, mãe, filhos, campos, por causa do nome de Jesus. Quem se der por inteiro no seguimento de Jesus, vai receber 100 vezes mais e a vida eterna. Então, nessa liturgia de hoje, né, peçamos a Deus que nos dê esse coração inteiro, um coração íntegro, que se dê a Deus, e não só a Deus, mas aquilo a que a gente se entregou, ao matrimônio, à esposa, aos filhos, que nós não sejamos pessoas divididas, e que não sejamos pessoas ricas, apegadas àquilo que nós temos, seja material ou espiritual.